Essa aí pode tirar uma boa. Tá certo? Olha só, a gente tem que demonstrar isso aqui, mas elas não deixaram de séries. Então hoje a gente vai apenas apresentar eles já com os limites. Por quê? Se você for operar direto aqui, sendo zero, zero, sobre zero, tá? Uma determinação zero sobre zero. Mas tem uma demonstração, irmão, que mostra que essa função, quando o limite do x tendendo a zero, dá 1. Mas eu não vou demonstrar hoje para vocês, porque senão vai complicar muito e não vai ajudar em nada, tá certo? Então vamos aprender a operar com ele, tá certo? Nós vamos aprender a operar com ele partindo dessa verdade, como um axioma, ok? Vamos pegar aqui os exemplos. Professor, só uma pergunta. Professor, só uma pergunta. Esse aqui, ó. Aqui, deixa eu. Presta atenção aqui. Eu tenho que o âmbito de x tem que ser exatamente igual a que está no denominador para poder eu afirmar que esse limite é o limite fundamental do trigonometria do centro. Certo? Se tiver diferente aqui, eu não posso dizer a mesma coisa. No caso aqui, eu tenho 104x sobre x. Então não está igual ao limite fundamental. Como é que a gente faz? A gente faz alguns artifícios matemáticos de forma que a gente encontra nessa mesma operação. Uma delas é essa aqui, ó. Matematicamente, se eu multiplicar por em cima por 4 e dividir embaixo, eu alterei? Não, né? Então eu posso ter isso aí. Já vai ficar limite de seno de 4x vezes 4 sobre 4x. Certo? Encontrei o limite fundamental. Agora presta atenção uma coisa. Esse 4 que eu multipliquei, só terminar aqui. Esse 4 que eu multipliquei não é multiplicando o ângulo. Isso aqui é multiplicando o seno. Dentro do ângulo eu não posso operar. Diga. Você fez como em vez desse baixo? Eu multipliquei por 4 e dividi por 4. Não alterou. Matematicamente isso aqui é 1. Multiplicar por 1 não altera, certo? Aí o que é que eu fiz? Isso aqui é como se fosse 1 meio vezes 3 meio. O que é a operação de multiplicação e fração? Você multiplica o de cima, pelo de cima, dá 3, 2 vezes 2, 4. Tá certo? Que é a mesma coisa que assim, 1 vezes 3 sobre 2 vezes 2. Que é a mesma coisa de 3 sobre 2 vezes 2. Não altera nada, só estou fazendo uma propriedade da multiplicação. Perceberam todo mundo isso aqui? O que é que eu fiz aqui? Deixei a multiplicação em cima e fiz aqui embaixo. Porque x vezes 4 dá 4x. Tá certo? Então a gente vai ter isso aqui. Gente, agora nós vamos na propriedade do limite. X tendendo a outra coisa. Só posso fazer isso se x estiver tendendo a zero. Certo? Então aqui, ó. Eu posso, no quociente dos limites, eu posso desmembrar isso aí, não posso? Pela propriedade. Quando eu tenho uma multiplicação dentro do limite, eu posso distribuir os limites e fazer o limite do quociente, limite da soma, limite da subtração, eu posso desmembrar. Você lembra disso? Então isso aqui é a mesma coisa de limite de seno de 4x por 4x, quando x tende a zero, vezes o limite de 4 quando x tende a zero. É isso? A gente não fez isso aqui? Limite de uma constante é o quê? Limite de uma constante. A própria constante. É a própria constante. Então, essa daqui é 4. Então fica 4 vezes. Isso aqui é o nosso limite trigonométrico fundamental, que dá 1. Então 4 vezes 1. Igual a 4. Certo? Um outro exemplo. Limite
sobre x. Não, está sobre 2. Vamos mudar o quê? Certo? X vezes dá 0. Como é que eu opero para chegar no limite fundamental do seno? O que é que está faltando? Eu tenho em cima 5x, está faltando embaixo 5x, né? Não é isso? É. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico em cima por 5x e embaixo por 5x. Certo? Isso dá certo. Eu estou entendendo que a pessoa tem rápido para resolver. Certo. Vamos lá. Vai dar 2. Não é 2x em cima, não? Ah, não pode ser diferente. Não, mas é porque tá, mas aí eu vou zerar, eu não quero zerar. Eu quero que Deus falou para a gente verificar isso aqui. Então eu tenho aqui 2. O que é que falta para aparecer? O 5, não é isso? Isso. Se eu multiplico por 5, divido por 5. Mais ou menos desse jeito aqui. Aí agora ficamos. Limite de 5 seno de 5x sobre. Vou trazer o 5 para cá, não é isso? 5x e o 2 vai ficar aqui. Alguém não entendeu? Entenderam? Não. Né? Não, ele tá diferente desse tipo. Já sabia, sou pedagogista. É. Ó, seno de 5, vou tirar o vídeo só para trabalhar aqui. Sobrou x, não é isso? Eu quero que apareça 5 aqui, não é isso? Então eu multiplico por 5 e multiplico por 5. Devagarinho. Isso aqui, em cima vocês estão percebendo que a multiplicação já pode fazer direto, né? Sendo de propriedade comutativa da multiplicação, 2 vezes 5 é igual a 5 vezes. Aí isso aqui fica 5 de seno de 5x. Até aqui? Não, peraí. Por que esse 5 passou para frente do 5? Porque 2 vezes 5 é igual a 5 vezes 2. 6 vezes 5 é igual a 5 vezes 2. Mas vamos fazer o que é que assim que isso com o ângulo, deve ser tanta faz. Pensa que está multiplicando pelo ângulo, entendeu? E eu não posso alterar o ângulo. Quando eu tenho uma função do ângulo assim, eu não posso fazer nada. Eu posso fazer com alguma coisa operando fora, mas dentro do ângulo eu não posso. Matematicamente não tem como operar. Por exemplo, 600 de 30. Eu não posso fazer vezes 2 sobre 2. 160 sobre 2 não é a mesma coisa que 30 sobre 2. Não posso, certo? Então aquele 5 aqui. A operação é externa ao centro, não dentro do ângulo. Aí quando eu deixo assim, eu tenho muito cuidado com isso, vocês também têm que ter. Para depois daqui a pouco a gente está querendo multiplicar o 5x pelo 5. É melhor deixar ele para trás. Mas ninguém mexer com ele. Aí embaixo ficou 2x vezes 5. Ok? Agora, 5 de seno de 5x. 2 vezes x vezes 5 é a mesma coisa. 5 vezes 2, isso aqui. 2 vezes x vezes 5 é a mesma coisa de x vezes 2 vezes 5. Que é a mesma coisa de 5 vezes x vezes 2, que é a mesma coisa de 5 vezes 2 vezes x. Propriedade comutativa da multiplicação. Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo concordou? Claro. O que é que eu faço aqui agora? Oi? Aí aqui eu botei 5 para cá, vezes 2. É isso? Aí eu quero arrumar para isso aqui ficar junto, né? Seno de 5x sobre 5x. Quem fica fora? Vezes. Todo mundo enxergou? Não. Não? O 5 está aqui, tá? 5x está aqui, isso aqui eu posso estar aqui também, não posso? Não é a mesma coisa? Se eu tiver AB sobre CD, tudo uma multiplicação, eu posso ter AB sobre C vezes 1 sobre D. Eu posso ter AB sobre D vezes 1 sobre C. Eu posso ter A sobre C vezes B sobre D.